Honra a tu padre y a tu madre, así se prolongarán tus días y te irá bien en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste obediente a María y a José, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. O Moço de Caráter, por Monsieur Thian Mertot. Editora Caritatem, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. A assinatura é mensal, pode ser cancelada a qualquer momento e os preços variam, a começar por R$ 1,99 ao mês. E também é possível comprar livros que me chegarão através da lista da Amazon, como nos fez o Renato. Obrigada, querido, com este livro cá que agora ouvimos. Seja você também um apoiador deste canal. E uma ajuda gratuita que pode ser dada a qualquer momento é: curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Mais uma vez, obrigada por toda a ajuda, meus caros, toda a compreensão, paciência para comigo, pela presença aqui no canal, pelos ouvidos. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Eu peço também para que, por favor, orem por mim a Deus, nosso Senhor. Eu desejo a todos uma boa escuta. Estamos na segunda parte, os obstáculos à formação do caráter. Seguimos. Abaixo os Alpes. A vida de Napoleão oferece-nos exemplo magnífico de como é capaz a vontade humana de vencer os maiores obstáculos. O imperador dos franceses acabava de fazer a conquista de vários países e subjugar numerosos povos, quando ousaram dizer diante dele que jamais conseguiria transpor os Alpes com o seu exército, o que o impediria de prosseguir a sua marcha triunfal. Se é assim, abaixo os Alpes, respondeu tranquilamente Napoleão, e mandou construir a célebre estrada do Simplon através de uma região que, antes, não tinha caminho algum praticável. Que vontade de ferro! Se a essa excepcional força de vontade se achasse unida alguma bondade de alma, se Napoleão tivesse sabido vencer o seu egoísmo ilimitado, aquele grande gênio jamais tinha conhecido um fim tão trágico. Seja como for, em matéria de vontade, bem podes tomá-lo por modelo em matéria de vontade. No portal de uma velha fortaleza da Idade Média, acha-se gravada esta única palavra: decreve. Assim decidi. Que vontade de ação não deveria ter o senhor deste castelo para escolher tal divisa? Assim decidi e doravante está tudo conseguido. Suceda o que suceder, faloei. Também tu, meu filho, começa por fixar claramente o escopo que queres atingir. Depois, quando tiveres bem determinado, a morte ou a vitória. Queres ficar um verme que rasteja na terra? Ou te tornares uma águia que se eleva no azul?
Queres te arrastar toda a vida no pó do eu quisera, da vergonhosa impossibilidade? Ou queres te lançar ao céu com decisivo gesto, como fazem as aves de rapina? A vida reserva suas coroas aos heróis somente. Para os sonhadores e covardes, só tem ela gorros de polichinelo. Ad Augusta per angusta. As alturas por caminhos estreitos. Quando, na primavera do ano de 1848, o grande poeta húngaro Petőfi preparava o seu célebre poema intitulado De pé Magiars, não tenho a menor ideia se é assim que se pronuncia, no manuscrito original do qual havia ele o princípio escrito Avante Magiars, um amigo disse-lhe então: não fica bem assim. É preciso começar pondo a nação de pé. Em seguida poderás incentivá-la a ir avante e a trabalhar pela pátria. E Petőfi modificou imediatamente o título do seu magnífico poema. Também tu, meu filho, começa por te levantar de pé no meio dos fáceis eu quisera. E depois, avante. Retesa a tua vontade, age, trabalha. Um ponto importante é nunca mais dizeres como outrora: eu sou tão fraco. Certamente não me sairei bem. Abre aspas. Poltrão, por que hesitar? Por que gemer, chorar? Isso não traz nada melhor. Mas se a mortal tristeza te opões com fortaleza, atrairás de Deus vigor. Fecha aspas. Goethe. Frente ao destino. Sob o retrato de todos os grandes homens, poder-se-ia escrever soube querer. Um dia, a irmã de São Tomás de Aquino perguntou-lhe: que é preciso fazer para ganhar a salvação eterna? Ao que simplesmente respondeu o santo: é preciso querê-lo. O que é preciso fazer para ganhar a salvação eterna? É preciso querê-lo. Não fica bem ao jovem baixar a cabeça com ar abatido ante os obstáculos. Fica-lhe bem, ao contrário, olhar corajosamente, bem de frente às dificuldades que lhe surgem no caminho. Pode estar o céu todo negro de nuvens, que pouco importa. Dia virá certamente em que o sol há de reaparecer, e o mais rigoroso inverno deverá ceder passo à primavera. Um jovem nunca se deve desanimar. O trabalho é dos jovens, o repouso dos velhos. Nada de pavores, sobretudo. E ao assalto contra as dificuldades. A maior parte das tarefas parece muito mais difícil do que realmente é. E tem razão o provérbio inglês: a chuva nunca é tão forte como a vemos através do vidro. A chuva nunca é tão forte como a vemos através do vidro. Considera um pouco como Sêneca, que pode ser ouvido aqui no canal. Embora pagão, já pensava sabiamente: adversarum impetus rerum viri fortis non vertit animum. A desgraça não pode quebrantar um homem corajoso, escreve ele. E ainda, a calamidade é nascedouro de virtude. O fogo prova o ouro e a miséria o homem forte. A história dos grandes homens contém uma multidão de exemplos capazes de estimular-nos. Não raro, o próprio destino parecia colocar-se contra eles. Os obstáculos surgiam em massa diante dos seus projetos, mas eles achavam um nobre prazer em opor-lhes o seu querer e acabavam por vencê-los. Onde a natureza é sempre amena, nos países de eterna primavera, é que achamos homens moles e sem energia. Falei-te pouco atrás das penosas angústias que Cristóvão Colombo teve que sofrer antes de realizar seus projetos. Durante 18 anos percorreu as cortes da Europa, onde por toda parte a calúnia trabalhava contra ele. Mas o seu nobre entusiasmo e a sua vontade tenaz acabaram por triunfar de todas as intrigas, e ele pôde executar enfim o grande sonho da sua vida: ir-se em busca de um continente novo. Sabes que idade tinha ele então? 58 anos.
De ordinário, os homens se aposentam nessa idade. Ele só então pôde principiar a tarefa que se impusera. Beethoven, célebre compositor, estava quase completamente surdo quando criou as suas obras-primas. Moisés, o grande libertador dos hebreus, falava gaguejando e, com o auxílio de Deus e reconhecendo humildemente a sua imperfeição, tornou-se, entretanto, o chefe do seu povo. Então, pois, não sejas pessimista, nada de gemer. É em vão que começo alguma coisa. O destino persegue-me. Nunca serei bem-sucedido em alguma coisa. E não digas, como tantos outros, se eu tiver sorte, as próprias pedras se transformarão em ouro. Se não a tiver, quebrarei fatalmente a cabeça. Mas se a sorte te persegue, então faze-lhe frente e olha-a nos olhos. Sobretudo, não fiques inativo. Só os preguiçosos e os incapazes se consolam dizendo: a sorte favorece os imbecis. Isso dá-lhes a satisfação de se julgarem muito inteligentes. Os homens são tão vaidosos que acusam sempre os outros nas horas de revés. Sabes como se lamentava um aluno preguiçoso certo dia em que seu camarada mais aplicado dera uma bela resposta? Ora, a mãe dele mandou um presunto ao professor ainda ontem. Se nós também tivéssemos presuntos para jogar fora! Por todo o ouro do mundo, ele não teria reconhecido que o seu camarada era mais estudioso e, por isso, não pelo presunto, por isso, fazia progressos. Olha ainda aquele comerciante que calunia o outro. Quando a gente não se incomoda de roubar e enganar, enriquece depressa. Ele não quer reconhecer que o seu concorrente se esforça mais que ele, que é mais hábil, que é mais sério. Jamais confessará que este deve a sua prosperidade não aos seus vícios, mas às suas virtudes, ao seu gosto obstinado pelo trabalho, à sua habilidade, à sua energia infatigável, à sua previdência. E que, se ele próprio não é bem-sucedido, não é porque é honesto, mas porque é desajeitado, relaxado demais, por gastar muito facilmente e quase não se preocupar com os próprios negócios. Os 13 bravos. Francisco Pizarro, conquistador do Peru, achou-se um momento no decurso da sua viagem de exploração em situação particularmente penosa. A tripulação do navio estava revoltada contra ele e exigia a volta. Mas Pizarro tomou a palavra e disse: ao norte desta linha, vida fácil e isenta de perigos nos aguarda, mas seria para nós o malogro e a miséria. Ao sul, pelo contrário, teremos que fazer esforços inauditos, travar uma luta difícil, suportar privações. Mas será o êxito, a honra, a riqueza e a glória. Escolhei, pois, vós mesmos. E a tripulação quase toda escolheu o norte. Só se acharam 12 homens com um comandante para se colocarem do outro lado da linha traçada por Pizarro na ponte da nau. E esses 13 bravos, à custa, sem dúvida, de muitas privações, mas sem se deixarem desanimar pelas dificuldades, esses 13 fizeram triunfar a empresa. Nunca se deve perder a cabeça com os reveses da fortuna. Há pessoas que têm inúmeras provações que suportar no curso da vida. Quase se diria que são perseguidas pela desgraça. Se isso te couber em partilha, não te desalentes. Ao contrário, resiste com todas as tuas forças, trabalha esforçadamente e não desesperes jamais. Os que cumprem o seu dever com alma alegre e lábios sorridentes sempre andam sua estrada na vida. São calmos quando tudo lhes sorri e bravos quando tudo lhes resiste, segundo o conselho do poeta latino. Equam memento rebus in arduis, servari mentem non secus in bonis. Admitamos que percas o teu emprego, digamos, a tua posição.
seria bem grande infidelidade. Mas não haverias de te desesperar, como se não houvesse outro lugar a lures. Não podes saber qual é a intenção de Deus relativamente a essa interrupção súbita de carreira que escolheras. Talvez que justamente te quisesse Ele dirigir para a tua verdadeira carreira, para a tua verdadeira vocação, como o fez um dia com o bem-aventurado Edmundo Campion, favorito da rainha Isabel da Inglaterra. Por ocasião de uma festa brilhante, Edmundo devia exibir-se a cavalo. Montava admiravelmente, mas, desta vez, caiu. E, em vez de aclamações costumeiras, só conheceu zombarias. Edmundo aproveitou a lição, arrependeu-se dos seus pecados, sentiu-se chamado ao sacerdócio, fez-se jesuíta, veio a ser missionário e deu a vida por Cristo. Se não fora a sua infelicidade, talvez ele pagasse a sua alta situação com o preço da sua alma. E que estranha loucura, hein? Procurar a morte para evitar as provações da existência. Que estranha loucura! Procurar a morte para evitar as provações da existência. Enquanto estivermos vivos, podemos sempre esperar a ocasião de reerguer-nos de uma catástrofe, de reparar uma queda vergonhosa. E, em vez disso, o desventurado que se mata priva-se a si próprio dessa única possibilidade de reparação e acrescenta ademais aos seus outros crimes inexpiados o horrível pecado do suicídio. Palma subionere crescit. É o peso que faz brotar a palmeira. Ignoro se esta velha sentença é justa, mas sei perfeitamente que um homem de vontade firme, longe de deixar-se quebrantar pelas desventuras, faz delas, muitas vezes, uma escada para subir mais alto. Desembarcando Júlio César na África, tropeçou ao descer do barco e caiu em terra. Todo assustado, o seu séquito supersticioso murmurou que aquilo era mau presságio. Porém César reergue-se incontinente. "Abraço-te, África!" gritou ele com voz teatral, estendendo os braços. E o augúrio do mal trouxe-lhe felicidade. A luta e as privações não são só mal, mas são também fonte de virtudes heróicas. Sem tentação, não há domínio de si. Sem provação, não há solidez. Quem luta, torna-se forte. Aliás, deixo aqui como conselho a quem quiser aprofundar-se ainda mais nesta arte, ao livro A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Maravilhoso de complemento a este em relação a esta fortaleza que buscamos, não é verdade? Foi no exílio, quando estava na maior miséria, que Dante escreveu a sua obra-prima, a Divina Comédia, que pode ser ouvida aqui no canal. Foi durante uma grave moléstia que Schiller, que também pode ser ouvido, compôs os seus melhores dramas. E foi pouco antes da morte que Mozart acabou seu Requiem. Não seria bom para o rio que todos os ovos de peixe se desenvolvessem, e nem para o jardim que toda flor desse fruto. Não seria bom, sobretudo para o homem, que todas as suas empresas lograssem êxito. O êxito constante orgulhar-nos-ia facilmente. O insucesso, ao contrário, ensina-nos a humildade. O homem tudo pode suportar neste mundo, exceto o bem-estar contínuo. Tudo se pode suportar na vida, menos ventura por demais comprida. Goethe. O perigo do êxito. Bem sei que o êxito é um grande incentivo para o homem, o qual o ajuda a perseverar nos seus esforços, e que logo nos desalentamos quando nada nos sai bem. Compreendo perfeitamente também que os êxitos e os elogios causam prazer a um jovem. E, no entanto, meu filho, eu quisera exortar-te a que não deixeis nunca seduzir-te por essas vantagens. Porquanto,
Se o insucesso pode às vezes quebrar a energia, muito mais frequentemente sucede que os louvores recebidos cedo demais, ou apenas imaginados, causem a ruína dos mais sólidos talentos. Eis um jovem que principia a tocar violino ou a pintar. Em um grande jantar, seus pais e amigos aplaudem-no como a um novo Mozart ou um novo Munkacsy. Não lhe é preciso mais. Ele se toma imediatamente por um gênio, capaz de abalar o mundo, por um super-homem, e começa a proceder como imagina que fica bem a um mestre. Torna-se pedante, original. Nada mais lhe faz impressão. Critica a torto e a direito e, principalmente, não escuta mais. É o meu talento que me fará viver, justifica. Ignoro se já correste o perigo dos elogios abusivos. Se alguma vez te cortejaram como grande pianista ou grande pintor do futuro. Peço-te, contudo, instantemente, filho, que, se Deus te deu de fato algum talento artístico, o cultives tanto quanto puderes, mas sem perder por isso o teu juízo são, hein? Não imagines facilmente que virás a ser um poeta célebre, um músico de renome, e que por essa razão não precisa mais estudar outra coisa. Certamente deves cuidar do talento que Deus te deu, claro, mas isso não te deve impedir de conseguir um diploma ou aprender um ofício que te possa fazer viver. Seria grande erro querer fiar-se unicamente na própria competência. Quando ficares adulto, verás que o mercado dos talentos está cheio de capacidades medíocres e que quase nunca chegam a alguma coisa na existência os que fundaram todas as esperanças nas suas obras artísticas. E depois, é preciso que o reconheças. Nós nos tornamos mais úteis à humanidade fazendo um par de botinas bem acabadas do que escrevendo um volume inteiro de versos confusos ou borrando algumas telas sofríveis. Onde está a Ásia? Se não nos é lícito exagerar os talentos que Deus nos deu, que diremos então dos jovens que se gabam continuamente da sua ciência? Hein? Nada é mais grotesco do que esses garotos de 16 ou 17 anos que se incham com o seu saber, como a Rand de La Fontaine. É incrível tudo o que eles já sabem. Para eles, o professor não passa de um ser inútil e o livro de estudos, uma estupidez. Já aprenderam tanto que podem permitir-se a incredulidade. E se ainda não tivesse achado a pólvora, há muito que a teriam eles descoberto. Rio-me ainda lembrando certa lição de latim de que se saiu bem um jovem que se gabava de saber tudo. O professor ditava textos que os alunos, após alguns instantes de reflexão, deviam escrever em vernáculo no caderno. E a tarefa do meu sábio rapaz estava cheia de frases como estas. Aníbal, que era anteriormente porteiro. Aníbal ante portas. César e seus soldados foram para a Gália de ônibus. César militibus omnibus in Galliam venit, etc. E depois havia uma linha em que o próprio professor não conseguia explicar-se. Tratava-se da conhecida ode de Horácio, dirigida a Mecenas, que principia assim: Mecenas, atavis edit regibus. Ó Mecenas, tu que contas reis entre os teus ancestrais, atavis edit regibus. Ora, sabeis o que ele tinha escrito no caderno? Tu me comerás por ceia, mas o pássaro comerá reis. Mecenas, Mecenas, tu me comerás por ceia. Atavis edit regibus, mas o pássaro comerá reis. Então perguntou o professor: e esta do pão? Que foi que você escreveu aí?
Mas, professor, eu traduzi o seu texto. Texto? Que texto? O que o senhor ditou, professor? Micenas at avis edit erredibus. Uma risada louca sacudiu toda a classe. E o nosso aluno nunca mais se gabou do seu saber. É a diferença, né? Mecenas at avis edit redibus. E ele pensou escutar mecenas at avis edit erredibus. Então pensa um pouco, meu filho, no pequeno número de conhecimentos que podiam realmente aninhar-se na cabeça daquele garoto, tão ufano de si, e compara as suas reflexões com as que fazia Newton, grande sábio da história natural, após os brilhantes resultados de suas pesquisas. O seu trabalho, escrevia ele, assemelhava-se ao da criança que apanha conchas na praia do imenso oceano. Abre aspas. Ignoro o que o mundo pensa do meu trabalho, mas para mim, em todas as investigações científicas, nunca passei de um menino que brinca na praia. Por vezes, talvez, tenha achado um seixo mais redondo ou uma concha mais bonita do que as que acham os meus companheiros. Porém, o oceano da verdade ficou sempre um mistério a meus olhos. Fecha aspas. A juventude de hoje faria bem em lembrar-se também das palavras do grande escritor inglês Walter Scott, que dizia modestamente após um trabalho assíduo de várias dezenas de anos: ao longo de toda a minha carreira, a minha própria ignorância detinha-me e atormentava-me. Vês que quanto mais alguém sabe, mais humilde é? Quanto mais aprende, com efeito, mais se dá conta de que o mais sábio dos homens muito ainda ignora. Sócrates dizia com razão: o mais alto grau do saber humano é nos capacitarmos de que nada sabemos. E Sêneca escreveu: muita gente ter-se-ia tornado sábia se não tivesse imaginado já sê-lo. Podemos ouvir Sêneca aqui no canal e sobre Sócrates através de Platão também. E ainda há o provérbio húngaro: se tivesses espírito, não te gabarias. Costuma-se dizer que as galinhas que cacarejam muito põem pouco. Galinha gritadeira, péssima poedeira. E era este mesmo pensamento que um velho pregador alemão, Abraão de Santa Clara, exprimia assim: a tolice e o orgulho vêm pelos mesmos olhos. Gabava-se um dia Alcibíades perante Sócrates, seu mestre, dos seus imensos domínios dos arredores de Atenas. Sócrates estendeu diante dele uma grande carta geográfica. Mostra-me onde está a Ásia, pediu-lhe. E Alcibíades indicou-lhe o vasto continente. Bem, e agora onde está a Grécia, hã? E Alcibíades mostrou-lhe. Mas como era pequena em comparação com a Ásia. E onde está o Peloponeso? Alcibíades custou a achar o pontinho na carta. E onde está a Ática? E ela era ali quase invisível. Pois bem, concluiu Sócrates, mostra-me onde estão as tuas propriedades tão extensas. E elas não estavam em parte alguma no mapa. Não creias, pois, meu filho, que tem grandes propriedades espirituais. Ainda o maior sábio do mundo não possui mais que um pequenino grão de imensos tesouros da ciência universal. Então não te comportes logo, qual se foras o centro do universo. Não passas de um pequenino ponto microscópico na obra da criação. E se um camarada teu gabar-se diante de ti do seu grande saber, pergunta-lhe modestamente: meu amigo, dize-me, onde está a Ásia? Queres emprestar-me? É facílimo fazer ideia do caráter de um jovem, observando os meios que ele emprega para arranjar dinheiro, e o seu modo de poupá-lo e gastá-lo. Tu, meu filho, faze de sorte que,
no decurso da existência, nunca sejas coagido a tomar emprestado. É sempre difícil restituir. Mormente, porém, cuida de não contrair nenhuma dívida, enquanto não ganhares teu sustento, enquanto viveres do trabalho de teus pais. Um jovem que se endivida prepara a própria ruína. As dívidas geram uma progênie terrível. A mentira, a baixeza, o aviltamento, a velhacaria nascem dela facilmente. As dívidas cavam rugas precoces, em rostos até então leais e sinceros. Talham o coração de um homem honesto como uma faca, diz Gerold. Fazendo dívidas, tornamo-nos escravos em certa medida, pois vendemos a nossa liberdade. Se não pudermos pagar no dia fixado, tememos um encontro com o credor. E se não pudermos evitá-lo, ou lhe mentimos descaradamente, ou somos obrigados a baixar a cabeça e a humilharmos-nos. É melhor deitarmos-nos sem comer do que acordarmos com dívidas, pois o provérbio tem muita razão de dizer: saco vazio não se põe em pé. Ademais, o dinheiro emprestado raramente traz felicidade. É fato de experiência que o gastamos mais facilmente do que o que nós mesmos ganhamos pelo nosso trabalho. Evita, assim, contrair dívidas, e não emprestes teu dinheiro a outrem. Em certos casos, em presença de uma real necessidade, podes, sem dúvida, afastar-te dessa regra. Porém, as mais das vezes, fazes bem a quem te pede um empréstimo, recusando-lhe. Se ele se zangar contigo, não fiques triste. Não é um verdadeiro amigo. Por tua parte, se tiveres que tomar emprestado, não te dirijas a um amigo. A relação de credor para devedor criaria inevitavelmente uma tensão desagradável entre ambos. Aproveita desta resposta dada por um sábio da Pérsia a um derviche que lhe fazia um dia a seguinte pergunta: que hei de fazer? Incomodam-me constantemente. As visitas estragam-me os momentos mais preciosos. E o sábio respondeu-lhe: empresta um pouco de dinheiro aos pobres e pede um empréstimo aos ricos. Verás que uns e outros não tornarão mais a aparecer. Quantos roubos, trapaças, fraudes, deslizes morais e suicídios poderiam ter sido evitados se os malfeitores tivessem aprendido na juventude a manejar com prudência o dinheiro? Tomo eu a liberdade de acrescentar aqui, meus filhos: tenham cuidado com o dinheiro fácil. O demônio do dinheiro. Outrora, antes da Guerra Mundial, um estudante não dispunha senão de pouquíssimo dinheiro. Os pais davam-lhe no máximo alguns mil-réis como dinheiro de bolso, que ele podia gastar como entendesse, e contentava-se com isso. Mas hoje, nos tempos anormais que vivemos, a sede de dinheiro, a auricacra fames, perturba muitas almas de moços. Não é raro vê-los especular, jogar até na bolsa. Há pouquíssimo tempo não se suicidava um jovem de 17 anos porque não podia pagar as perdas que contraíra no jogo? Que horrorosa tragédia! Não será, pois, inútil falar um pouco desse assunto. Eu quisera, meu filho, que tivesses vistas claríssimas sobre o valor do dinheiro. Sem dúvida, não se pode viver sem dinheiro, não se pode. Mas, tão igualmente certo é que viver só para o dinheiro é indigno de um homem. Correr atrás de dinheiro não pode ser ideal digno de uma existência humana. O dinheiro é apenas um meio para conseguir bens necessários à vida. E se o bezerro de ouro ainda possui tantos adoradores como outrora, no tempo em que os judeus se prostravam diante dele no deserto, se ainda hoje avaliam-se as pessoas conforme o seu automóvel ou as suas propriedades, os seus likes, curtidas, seguidores, etc. E pior, justamente, automóveis, propriedades, estilo de vida, viagens. Peço-te instantemente que, ao contrário, só as julgues pela honra. Um dia, um homem extremamente rico declarou no leito de morte: durante 40 anos eu trabalhei como um escravo para juntar minha fortuna.
O restante da minha vida foi empregue em guardá-la, como faria um detetive. E o que ganhei com isso? A comida, o teto e a roupa. Nada mais. São Bernardo, que pode ser ouvido aqui no canal, teve bem razão de dizer: acumula-se a fortuna com esforço, guarda-se com inquietação e perde-se com dor. A alegria não vem do festim, nem do ouro, esplendor ou poder. Vale menos o oceano sem fim que um regato ao que anseia beber. Revisque. Então não é lícito acumular fortuna, nem ainda por meios honestos? Deve-se dizer que sim, é lícito. Todavia, a fortuna tem suas obrigações, e um homem rico que descura fazer todo o bem que pode, peca gravemente. Segundo o ensinamento sublime de Nosso Senhor, só é lícito amontoar riquezas se as empregarmos em fazer caridade. E não é preciso ser comunista nem negar o direito de propriedade, mas é preciso reconhecer que as enormes fortunas particulares que existem ainda hoje não foram acumuladas só pelo proprietário, e que centenas de operários as regaram com o suor da sua fronte e que, por conseguinte, essas fortunas, em parte pelo menos, devem ser utilizadas para o bem público, para o bem da humanidade toda. Noblesse oblige, diz um tema bem conhecido. A nobreza obriga. Mas a fortuna também obriga. Obriga a fazer caridade. Não esqueças as graves palavras de Constantino Magno. Ser imperador é questão de sorte, mas se a sorte te pôs no trono, trata de cumprir dignamente as tuas funções. Rogo-te, meu filho, mormente se Deus te deu pais ricos, que cultives em ti o senso social e cedo te compenetres da concepção cristã da caridade. A riqueza endurece o coração mais depressa do que a água fervente endurece o ovo, diz Borne. Se és filho de um industrial ou de um negociante, pensa um pouco na quantidade de minérios que suam e sofrem nas entranhas da terra, ao clarão de uma lampadazinha bruxuleante. Na multidão de operários que trabalham junto às forjas ardentes e nas locomotivas lançadas a todo vapor, no número de acidentes de que eles podem ser vítimas, na sua dura tarefa. É tudo isso, no entanto, que traz rendimentos enormes aos cofres de teu pai. Toda essa pobre gente tem família, uma mulher, filhos como tu, os quais muitas vezes não têm o que comer. Se estes pensamentos acharem a senda do teu coração, saberás ajudar esses humildes conforme teus anseios. Porém, o que ainda é mais importante, tu mesmo viverás deste outro pensamento, tão desconhecido por tanta gente rica, que é: Deus apenas te emprestou a tua grande fortuna, e que, no teu derradeiro dia, terás de dar-lhe conta exata do emprego dela. Acredita-me, se toda a gente rica vivesse assim, e é o que a nossa religião cristã pede-lhes, a questão social que encerra tantos perigos e que ameaça subverter visceralmente o mundo poderia ser resolvida em um só dia. Teus haveres, teus lindos pomares, teus cabedais, ser-te-ão bênçãos se deles usares para dar mais. Teus haveres, teus lindos pomares, teus cabedais, ser-te-ão bênçãos se deles usares para dar mais. Kaczynski. Sim. Dá a teu próximo, dá à tua pátria. Perguntavam um dia a alguém que de excessivamente pobre se tornara poderosamente rico como fizera para amontoar tal fortuna. E respondeu: meu pai ensinou-me a nunca ir brincar antes de findar o meu trabalho e a jamais gastar dinheiro antes de ganhá-lo. Estas palavras tão simples ocultam a maior sabedoria.
Não gastar levianamente dinheiro que outros gastaram. Não se é independente, não se é homem, enquanto se gasta o dinheiro dos outros. E mesmo para um estudante, não deve ser de outro modo. É natural, sem dúvida, que ele gaste o dinheiro dos pais. Guarde-se, porém, de gastar um só vintém em coisas supérfluas. Assim também não compre alguma coisa fiado. Isto é, jamais gaste o dinheiro que vai receber só no dia seguinte ou 2 dias depois. Gasta sempre menos do que possuis. Quantos estão descontentes com a sua sorte? Não porque lhes faltem recursos, mas porque se julgam na impossibilidade de reduzir os seus gastos. Quantos grandes proprietários, donos de fortunas imensas, caíram na pobreza por não haverem obedecido a esta regra tão simples. Não quiseram acreditar naquilo que Walter Scott faz dizer a um dos seus heróis históricos. Mais almas têm sido mortas pelo dinheiro do que corpos pelo fio das espadas. Pessoas de rendimentos médios, em compensação, vivem tranquilas e sem cuidados, mercê da economia. Muitos jovens não sabem administrar o dinheiro. Falo dos que são incapazes de passar por uma confeitaria, por um bazar de foto ou de artigos desportivos, uma exposição de selos ou um cinema, cada qual segundo os seus pendores, sem ali entrarem logo, se tiverem algum dinheiro no bolso. Esses moços, por imensas as somas que manejem quando forem homens, nunca estarão satisfeitos, nunca serão mesmo ricos, pois a fortuna derreter-se-lhes-á nas mãos, como a neve ao sol. Como se pega macaco? Sabes como é que os negros apanham macacos? De maneira bastante interessante. Amarram solidamente a uma árvore um saco de couro cheio de arroz, a comida predileta dos símios. O saco tem uma boca de tamanho justo para passar só a mão do animal. E se este fechar o punho no arroz, não pode mais tirar a mão. Olha-o, que se aproxima da árvore, mete a mão no saco e agarra um punhado do seu alimento favorito. Quando verifica que não pode mais retirar o punho, faz careta e agita-se, uiva, debate-se, faz os movimentos mais violentos, mas em vão. O negro aproxima-se e captura-o. Como é tolo esse pobre macaco, não é? Era só abrir o punho e largar o arroz para recobrar a liberdade. Mas aí está. Antes o cativeiro, antes a morte, do que renunciar à presa. Toma cuidado, meu filho, para que o amor desregrado do dinheiro não te cative da mesma forma e não te lance à prisão das mais negras paixões. Não se pode viver sem dinheiro, repito. Mas há uma coisa que devemos ter o cuidado de não esquecer, e é que jamais devemos ser escravos do dinheiro, que o dinheiro, pelo contrário, é que deve ser nosso servo. O dinheiro é simples meio, e importa não fazer dele um fim. Importa não fazer dele um fim. Sim, se lhe impedires reinar como Senhor em tua alma, o dinheiro pode ser para ti um bom servo. Pode aumentar os teus valores espirituais, dar-te o direito de primogênitos dos filhos de Deus em troca do prato de lentilhas das vantagens materiais. Quando morre alguém, perguntam muitas vezes: que fortuna terá deixado? E, no entanto, isso não tem importância alguma. Antes, o que se deveria perguntar seria: quantas esmolas terá feito? Oh, dives, dives, non homini tempore vives. A inteligência do homem tem sabido vencer e subjugar muitas forças da natureza. Tem curvado ao seu jugo a eletricidade, o fogo, o vapor. A alma cristã é igualmente capaz de fazer com que o demônio do dinheiro possa servir a seus nobres intuitos.
quero ainda dizer-te, embora espere que não precises deste conselho, que os jogos a dinheiro têm péssima influência na vida moral. Os jogos de cartas não te convêm, mesmo se não forem a dinheiro. É uma distração que não proporciona recreio algum aos estudantes. Depois de sentados grande parte do dia, eles precisam de movimento. Quanto aos jogos a dinheiro, em circunstância alguma podem ser-lhes aprovados, de jeito nenhum. A companhia de tais jogadores, ainda quando se compusesse de oficiais do exército ou de jovens fidalgos, nunca é boa para um jovem de caráter sério. O tom e o gênero das discussões, no decurso das partidas, o ambiente, a superexcitação dos nervos são tais que podem sim comprometer a delicadeza da alma. E não poderíamos citar o nome de inúmeros jovens a quem um brilhante futuro sorria e cuja ruína física e moral principiou em mesa de jogo, continuou em mãos de usuários e findou em suicídio? Sim, poder-se-iam citar desses casos trágicos até nas classes mais elevadas. Lembrando que os jogos, infelizmente, não são apenas físicos, mas cartas, rodas. Tenham cuidado, fiquem longe de jogos virtuais. Não acredites que o perigo dessa paixão ao ouro só exista para os adultos. Um moço pobre sempre pode ter um camarada de escola rico para quem os estudos são mera ocupação secundária, ao lado das distrações de todo gênero que ele põe em primeiro plano. Porém, ai dele se a tal amizade lisonjeira desse companheiro lhe dá a volta à cabeça e, se para lhe agradar, ele também começa a dissipar o dinheiro que seus pais pouco abastados ganharam com tantos suores. Não passa de um homem sem coração para esbanjar assim o dinheiro que custou aos seus tanto trabalho e privações. E tu, procura sempre medir as tuas distrações pelas tuas posses. Se gastas mais do que ganhas, tua desgraça está próxima. Viver conforme suas posses. Talvez não me creias, mas asseguro-te que, se te quiseres tornar rico, a primeira pergunta que deves fazer não é quanto posso ganhar, mas sei economizar? Quem é o mais rico? Perguntava um dia um sábio da Grécia chamado Cleanto. Aquele que se contenta com menos, respondeu ele. Pretensões modestas, meu filho, são o melhor meio de fazer progredir os negócios materiais. Pretensões modestas, meu filho, são o melhor meio de fazer progredir os negócios materiais e, mais tarde, de conseguir a própria independência. Quanto mais soubermos coartar as nossas pretensões, tanto mais independência ganharemos sob todos os aspectos. Ora, a civilização moderna tem justamente o grande inconveniente de criar em nós desejos sempre novos. E o que acontece? Isto, que, de dois jovens que se lançam na vida dotados dos mesmos talentos e animados do mesmo zelo, é sempre o menos ambicioso que faz a mais bela carreira. Sim, a ausência de ambições já é uma fonte de renda. Efetivamente, quanto mais pretensões alguém tem, tanto mais é escravo dos prazeres. Quanto mais pretensões alguém tem, tanto mais é escravo dos prazeres. De onde vêm todos esses roubos, todas essas escamoteações, todas essas fraudes que os jornais relatam quase todos os dias? Porque praticam os homens a renúncia? Não, 100 vezes não. Mas porque querem gozar. E de onde esses milhões de descontentes, Porque gastam o que não têm. E de onde ainda todos esses suicidas? Porque só têm desejos. E não querem conhecer os seus deveres. Por mais pobre que alguém seja, deveria sempre pôr de lado alguns tostões para constituir uma pequena reserva, tão necessária nos dias de doença, de acidente ou de velhice, nestes tempos em que já não se pode contar com o próprio trabalho,
O homem que ganha muito e gasta tudo o que ganha nunca está longe da pobreza. Não tem o sentimento de segurança de si que dá o capital poupado, por mais exíguo que seja. E pode-se sempre fazê-lo, mesmo quando só se tem um rendimento modesto. Aquele que não o faz, que não poupa, condena-se, materialmente falando, a vegetar sempre. E é desde a infância que se há de aprender a economizar. A economia fortifica o nosso caráter e eleva o nosso sentimento de independência. Ao contrário, o hábito de gastar torna-nos levianos e conduz-nos à ruína. Por que, então, é tão raro encontrar um jovem econômico? Porque a economia é uma coisa assaz difícil. Mas eu sou estudante pobre. E, portanto, como posso começar a economizar? Perguntas, talvez. Começa por assentar exatamente cada dia os teus rendimentos e as tuas despesas. E nunca despendas mais do que os teus haveres. Em seguida, não gastes um tostão sequer em compras supérfluas. Quando compramos coisas de que não precisamos, logo nos vemos obrigados a vender as de que temos necessidade. Observa o jovem vaidoso. Quanta despesa inútil, com o único pretexto de que os outros fazem assim também. Fumo, roupas de moda, futilidades de toda sorte, gulodices, etc. Mas o vaidoso mal frui desse luxo, pois o faz só para agradar aos outros. Quantos homens não se arruinaram por quererem ter roupas, chapéus, divertimentos, cavalos e automóveis como os outros? Então esforça-te, sobretudo, por gastar o menos possível enquanto só dispuseres do dinheiro de teus pais. E quando ganhares tu mesmo a vida, não precisarei mais exortar-te a moderar teus desejos. Dir-te-ei, aliás, que absolutamente não me satisfaz esta expressão, ganhar dinheiro. Ela parece dizer que é coisa fácil. O inglês faz dinheiro, to make money. O alemão o merece, Geld verdienen. Nós o ganhamos. É por isso, talvez, também, que o gastamos tão facilmente. A economia tem sempre uma grande vantagem. Graças a ela, o jovem mais pobre põe-se em estado de auxiliar os que são ainda mais indigentes que ele. E essa é uma aventura espiritual de que ninguém deveria privar-se. Já é tão belo ver um estudante dar a um dos seus camaradas pobres aquilo que ele só tem de seus pais ricos, mas reservar alguma coisa daquilo que nós próprios ganhamos e fazer um sacrifício pessoal para vir em auxílio de uma verdadeira miséria, que alegria sublime isso proporciona e que contribuição representa para a educação de um caráter. Aquele que sabe restringir-se nas suas pretensões, isto é, que sabe economizar, sempre saberá fazer o bem, mesmo com um rendimento modesto. Fará, talvez, mais do que o outro que tem uma grande fortuna e grandes ambições. Diz Sêneca: Summe opes inopia cupiditatum. A maior riqueza não é ter pretensões. Summe opes inopia cupiditatum. As alegrias do trabalho. Se amas tua pátria, reflete um pouco no que o conde Istvan Izeshini, não sei se esta é a pronúncia, mas aportuguesando, o maior dos magiars, escreve em um dos seus livros. O verdadeiro poder de uma nação está no número dos seus cidadãos cultos. Não são as planícies férteis e as montanhas ricas em minerais que tornam forte um estado. É o espírito que sabe utilizá-las sabiamente. Não creias que um jovem preguiçoso e indolente venha jamais a ser membro útil da sociedade. E não creias que uma juventude sem princípios e inimiga do trabalho possa algum dia assegurar o futuro da sua pátria. Como poderá cumprir seu dever na idade madura aquele que, quando jovem, só faz o que é obrigado a fazer? Entretanto, o preguiçoso não está tranquilo. Ele é o pior inimigo do próprio eu. De fato,
Não se pode imaginar sorte mais desgraçada do que sempre achar pronto aquilo de que se precisa. Nunca sentir falta de nada. Ver-se rodeado de servos a espreitar os menores desejos. Para o que trabalha, o tempo voa. Para o ocioso, os minutos são eternos. Perder seu tempo é o trabalho mais penoso do mundo. E que é então que falta a esse que absolutamente nada faz, hein? Falta a alegria do trabalho. O trabalho é excelente educador do caráter. Habitua-nos ao domínio de nós mesmos, à abnegação, à perseverança, à reflexão. Só quem foi constrangido à inanição durante tempo mais ou menos longo, devido a uma doença, por exemplo, é que sabe avaliar no seu justo valor o benefício do trabalho. Proibindo a um prisioneiro todo o trabalho, aumentamos-lhe o rigor da punição. Torturamo-lo atrozmente. Ficar horas, dias, semanas sem fazer nada em uma cela estreita, isso pode levar até a loucura. No ano 211, o imperador romano Sétimo Severo achava-se gravemente doente na Bretanha. Um tribuno foi pedir-lhe palavra de ordem para o exército. Laboremos, trabalhemos, respondeu o imperador. O imperador, doente. Ele sabia que para todos o dever nasce com a vida e que só se termina com a tampa do caixão mortuário. Sem trabalho, a vida não passa de sonho vão e inútil. O espírito do homem preguiçoso perde a lucidez e a sua vontade desaparece. Porquanto, para desenvolver a vontade, nada como o trabalho, nada como os pequenos esforços contínuos. O que trabalha não tem tempo para andar descontente e murmurar da sorte. O trabalho que realizamos com prazer pode absorver-nos tão completamente que consegue às vezes fazer-nos esquecer momentaneamente ligeiros incômodos físicos, como uma dor de dentes ou uma pequena febre. Um trabalho aplicado e contínuo pode até mesmo desembaraçar-nos deles completamente. Eu quisera que os estudantes preguiçosos que gostam de perder seu tempo e de faltar às lições refletissem uma vez só, seriamente, sobre este assunto. Seriam obrigados a reconhecer que o estudo constituiria grande distração para eles. Os outros, os trabalhadores manuais, os que passam seus dias na fábrica, na oficina, no campo, para ganhar seu pão cotidiano, ignorarão toda a vida uma porção de coisas interessantes, e eles poderiam tão facilmente instruir-se nelas, lendo e estudando. Os heróis e os sábios de todos os séculos levantam-se, por assim dizer, dos seus túmulos para falar-lhes. Os poetas contam os seus sonhos. Os historiadores fazem reviver povos desaparecidos. Os maiores espíritos comunicam seus planos e realizações. Aqueles que não têm lazeres para estudar nunca saberão coisa alguma de tudo isso. E não têm senão os olhos para ver os prodígios dos oceanos profundos, da imensidade do céu estrelado, das leis maravilhosas da natureza. Como deverias ser agradecido por estares em condições de estudar? O estudante sério tem consciência dessa vantagem. Regozija-se de poder trabalhar e não se assusta com a dificuldade dos estudos. Aprende tudo quanto pode e, quando finda sua tarde consagrada aos livros, mesmo se à hora do jantar ele esteja morto de fadiga, rejubila-se em sua alma do trabalho que fez. Porque, como Schiller tão bem o exprime no seu Canto do Sino, que pode ser aqui ouvido, se é bom o teu labor, far-te-á correr suor.